Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, os DOI-CODE. Eles eram do Exército, e eles foram instalados em vários estados do país, e eles, sim, foram os principais centros de tortura durante a ditadura militar, pelos quais muitos militantes passaram sem ser identificados e desapareceram. No caso do DEOPS, que é a instituição antiga, né, onde o Memorial da Resistência está instalado agora, o DEOPS ainda tinha um caráter oficial, digamos assim, desse caminho que as pessoas que eram presas sofriam, né? As pessoas geralmente eram primeiramente sequestradas, iam para o DOI-CODE, onde elas passavam por essas sessões de tortura, de aquisição de informações, e depois elas iam para o DOPS, onde no DOPS elas eram fichadas, quer dizer, tinham um caráter minimamente oficial, elas podiam acionar seus advogados, seus familiares. Então, muitas pessoas iam primeiramente ao DOI-CODE e de lá nem saíam vivas, que era o caso do Vlado, por exemplo, que nós vimos no vídeo, que é aquele homem que apareceu no vídeo enforcado na cadeira. Ele se apresentou ao DOI-CODE e de lá não saiu mais vivo. E nós sabemos de outras histórias também desse tipo. Então, os DOI-CODE eram os órgãos principais dentro do aparato oficial de repressão. E é importante a gente lembrar que a tortura é um crime contra a humanidade, e, portanto, é um crime imprescritível. E, atualmente, o único militar brasileiro reconhecido oficialmente como torturador é o coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra. Você pode passar? O Carlos Alberto Brilhante Ustra, ele dirigiu o DOI-CODE do 2º Exército, em São Paulo, entre 1970 e 74. Ele é o único militar reconhecido oficialmente como torturador. E o primeiro processo judicial foi iniciativa da família Teles, cujos membros foram presos e torturados no DOI-CODE. A família Teles, primeiramente, foi preso um casal e a irmã da mulher, né? E os seus filhos foram presos também, e não que os filhos tenham sido torturados, mas eles foram presos nessa condição de tortura psicológica. Então, a família toda passou por essa situação no DOI-CODE. E a família, sim, que levou a cabo esse primeiro processo judicial. E a família não pediu nenhum tipo de indenização. Ela só queria que essa pessoa, que o coronel Ustra, fosse identificado e fosse responsabilizado por ter sido um torturador. E o Ustra foi condenado, sim, em primeira instância, em outubro de 2008. E depois ele recorreu, mas, mesmo assim, foi a primeira sentença declaratória da justiça brasileira contra um militar em uma ação por sequestro e tortura na ditadura. Então, foi uma decisão histórica, que não somente reconheceu o Ustra como torturador, mas reconheceu o DOI-CODE como centro de tortura. Bom, a defesa do coronel entrou com recurso para tentar derrubar a sentença, mas ela perdeu, e, em agosto de 2012, o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a decisão. Ainda cabe recurso, mas, mesmo assim, é muito difícil que isso seja mudado. Então, esse é um caso realmente bastante emblemático, quando a gente fala dessa questão de vir o direito à memória e à verdade e a gente trazer à tona os fatos, né? E, além da tortura, e vinculada à tortura, nós podemos dizer do desaparecimento de opositores políticos do regime, que foi outra prática repressiva e ilegal. Esses atos de violência física envolviam sequestro, manipulação de informações e, em caso de assassinato, ocultação de cadáveres, afastando as possibilidades do uso de dispositivos legais para tentar salvar a vida das vítimas e resgatar seus corpos. Curiosamente, a pena de morte e a prisão perpétua para os casos de guerra revolucionária ou subversiva foram instituídos pelo Ato Institucional número 14, mas a pena de morte nunca foi oficialmente aplicada. Apesar disso, ela é reveladora dessa lógica repressiva do regime. E, quando a gente fala do desaparecimento de militantes políticos, nós não podemos deixar de falar da luta dos familiares, né? Que, mesmo durante a ditadura civil-militar, se organizou em busca de informações, em busca do paradeiro dos seus filhos, maridos, sobrinhos, e em busca de justiça, né? E aqui eu cito a atuação da Comissão de Familiares de Presos Políticos Desaparecidos, que reivindicou e conseguiu o apoio da então prefeita Luísa Erundina
para a abertura da vala clandestina de Perus, em 4 de setembro de 1990, localizada no cemitério Dom Bosco, em São Paulo. Nessa ocasião, da vala clandestina de Perus, foram exumadas 1.049 ossadas. E, até hoje, mais de 20 anos depois, somente 4 presos políticos mortos pela ditadura militar e sepultados como indigentes foram identificados, que foi o Denis Antônio Casemiro, o Frederico Eduardo Mair, o Flávio Carvalho Molina e o José Luiz da Cunha. Você pode passar. E aqui eu mostro para vocês esse monumento, esse memorial que tem lá no cemitério Dom Bosco, em São Paulo, onde foi encontrada a vala clandestina de Perus. E esse monumento lembra e valoriza a luta dos familiares, né? E aqui diz, vocês conseguem ver aí? Está clarinho? Melhorou? Vocês conseguem ler? Aqui os ditadores tentaram esconder os desaparecidos políticos, as vítimas da fome, da violência do Estado policial, dos esquadrões da morte e, sobretudo, os direitos dos cidadãos pobres da cidade de São Paulo. Fica registrado que os crimes contra a liberdade serão sempre descobertos. Porque nessa vala clandestina de Perus, além de militantes políticos, muitos indigentes foram também, enfim, colocados ali. E o que torna a identificação deles ainda mais difícil, né? No caso dos militantes políticos já é difícil, mas, no caso dos indigentes, muito mais. E também, falando nessa questão de assassinatos e desaparecimentos levados a cabo pela repressão, queria citar para vocês o caso Araguaia. No início dos anos 70, o PCdoB levou a cabo, na região de Goiás, sul do Pará, a Guerrilha do Araguaia, né? Esse movimento que ficou conhecido como Guerrilha do Araguaia, que foi uma iniciativa de guerrilha rural. Eles tinham a intenção de mobilizar a população local para empreender aí um movimento de resistência contra a ditadura. E esse movimento ficou conhecido historicamente como Guerrilha do Araguaia. E o que aconteceu? O Exército descobriu, porque também muitos camponeses, muitos moradores acabaram ajudando o regime nesse sentido, e o Exército, em pouco mais de 2 anos, dizimou todas as pessoas que estavam nessa luta. E a gente está falando de um grupo de talvez 70 ou 80 pessoas. E, em março de 2009, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos acusou o Estado brasileiro de se omitir diante desse massacre. Então, essa comissão levou essa petição à Corte Interamericana de Direitos Humanos, exigindo que o Estado brasileiro se manifestasse. Quer dizer, dizendo onde estavam essas pessoas, o que de fato aconteceu com elas. E o Estado brasileiro, desde então, tomou muito poucas providências, ou providências somente para inglês ver. Foram feitas algumas escavações na região para tentar encontrar essas pessoas, que não deram em nada, basicamente. E, enfim, essa é uma questão bastante em aberto, que os familiares dos mortos e desaparecidos do Araguaia até hoje carregam essa bandeira. E essa moça é a Maria Lúcia Petit. Ela é uma dos 2 militantes desse grupo de 70 a 80 que se manifestou naquela época. Somente 2 foram achados e identificados. E uma delas é a Maria Lúcia Petit. Então, essa é uma questão ainda em aberto, né? A questão da Guerrilha do Araguaia. E, por fim, dentro desse panorama das ações de repressão, eu ainda cito o banimento, que foi uma medida jurídica adotada por meio do Ato Institucional 13, que estabeleceu essa pena em caso de ameaça à segurança do Estado. O banimento, ele retira os direitos políticos e de nacionalidade de um cidadão, tornando-o apátrida. Todos os presos políticos, trocados por embaixadores sequestrados, foram banidos do território nacional. E o banimento só foi revogado com a Lei de Anistia de 1979, que, inclusive, deliberou a extinção dos processos que condenavam presos políticos e permitiu o direito de retorno ao Brasil. Essas ações de repressão se dirigiam a neutralizar e eliminar os opositores do regime, ou seja,
os resistentes inseridos no movimento estudantil, no movimento operário, nas guerrilhas rurais e urbanas, e em meio a intelectuais, a profissionais liberais, no próprio exército e na estrutura política, entre outros setores, pois a resistência estava diretamente relacionada ao crime político, devido às suas práticas consideradas contra a segurança nacional, com vistas à subversão da ordem pública. Ou seja, resistência e crime político são representações da mesma situação, são faces da mesma moeda. A resistência política, então, não pode ser entendida fora dessa relação ativa e reativa com a opressão e a repressão. Você pode passar, por favor? E aqui eu trago um cartaz. Se você puder abaixar um pouquinho a luz, para o pessoal ver. Quando a gente fala que resistência política e crime político são faces da mesma moeda, esse cartaz é um exemplo dessa minha afirmação, porque essas pessoas tinham esse direito de resistir, essa ousadia de militar, de criticar, de se opor à ditadura militar, mas elas estavam, sim, cometendo esses crimes, elas estavam indo contra aquela ordem instaurada, embora fosse uma ordem autoritária, fosse uma ordem, um estado de exceção. E esse é um cartaz bastante comum, utilizado nos anos 60 e nos anos 70, e que mostra mesmo essa lógica oficial. Então, terroristas procurados assaltaram, roubaram, mataram pais de família. É um tipo de propaganda que inculcava realmente nas pessoas essa ideia do medo e essa ideia de que esses militantes eram terroristas, eram subversivos. Então, essa interface com o crime político, no caso, ela é muito presente. A gente não pode falar de resistência sem falar disso também. Então, a menor suspeita, avise o primeiro policial que encontrar. Ajude-nos a proteger sua própria vida e de seus familiares. Quando a gente fala na ditadura civil-militar do Brasil, a gente está falando de uma porcentagem, talvez, de 30% da população que realmente tenha reagido contra o regime. O resto da população realmente ficou inerte ou omissa, ou não teve informação necessária para saber o que estava acontecendo. E a gente conta, assim, com uma boa parte que tenha realmente cooperado com o regime por conta dessa lógica do medo que foi realmente colocada, né? E esse cartaz é bastante emblemático disso. E eu vou falar agora um pouquinho para vocês sobre resistência política, então, já que a gente não pode falar de repressão sem falar das lutas também. E como a gente viu, a resistência política é essa contestação, essa oposição ou a luta efetivamente contra uma força ou uma situação opressora. E aqui, essa situação opressora pode ser tanto uma autoridade governamental, uma ditadura, quanto também uma figura ou uma instituição patronal. Então, aí entram também as greves e as manifestações contra, por exemplo, as péssimas qualidades de trabalho em fábrica e outros ambientes de trabalho também. E, apesar do medo das ações repressivas instituídas pelo regime, diferentes tipos de grupos e de organizações se mobilizaram publicamente ao longo de toda a ditadura militar, em prol das liberdades políticas, por melhores condições de vida e de trabalho e pelo restabelecimento da ordem democrática do país, entre outras bandeiras. Então, destacaram-se as greves, como a de Contagem, em Minas Gerais, e a de Osasco, em 1968, essa última, inclusive, com a ocupação da fábrica Cobrasma, as passeatas, como a passeata dos 100 mil, no Rio de Janeiro, em 1968, os atos religiosos de protesto contra mortes provocadas pela ditadura, como foram a missa pelo estudante Alexandre Vanucchi Leme, morto em 73, e o culto ecumênico pela memória do jornalista Vladimir Herzog, morto em 75, e as campanhas de massa pela anistia e pelas diretas já. Com o gradual endurecimento do regime e as críticas crescentes feitas ao posicionamento do PCB, grupos dissidentes do Partidão e de outras correntes de esquerda passaram a enxergar a necessidade de se organizar por meio da chamada luta armada ou guerrilha urbana, caracterizada pelo uso de armas, por estratégias de expropriação, por ações táticas para a libertação de presos políticos, por iniciativas para publicizar arbitrariedades cometidas pela ditadura e pela intenção de mobilizar a população urbana para unirem-se à resistência,
acirrando o conflito e radicalizando a luta. De uma forma geral, organizações clandestinas de luta armada surgiram em capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, operando com a participação de pessoas, de subgrupos e com diferentes tipos de apoio espalhados pelo interior dos estados. Fora do circuito das grandes cidades, também foram organizadas algumas guerrilhas, como a do Araguaia, organizada pelo PCdoB, e a do Vale do Ribeira, organizada pelo Carlos Lamarca. Por sua vez, a cultura desempenhou um papel importante na configuração de identidades de oposição ao regime. Dentre as linhas de ação cultural que compuseram o painel da resistência artística, os empresários liberais, donos dos meios de comunicação de massa, conseguiam negociar com o regime, tornando-se interlocutores entre os agentes produtores da cultura de esquerda e o Estado. Com isto, a Rede Globo, por exemplo, conseguiu garantir espaço para profissionais ligados às correntes comunistas entre seus quadros artísticos e técnicos. É conhecida aquela frase do Roberto Marinho, que diz que nos meus comunistas ninguém toca. Então, realmente, a Rede Globo tinha, dentro desse cenário das empresas liberais, esse protagonismo, né, e essa liberdade, entre aspas. Enquanto cantores e compositores da MPB desfrutavam de prestígio em jornais liberais e junto às empresas fonográficas, os quadros culturais do PCB, que eram os comunistas ortodoxos, trataram de defender a cultura nacional popular em todos os espaços possíveis que puderam ocupar dentro do sistema, por meio de peças de teatro, filmes, canções e novelas. Já as correntes ligadas ao campo da contracultura negavam o sistema, percebido como um complexo de dominação cultural, comportamental, econômica e política. A busca pela vida alternativa e a criação de espaços libertários caracterizaram as práticas da contracultura, mais atuante na primeira metade dos anos 70, e, por sua vez, a perspectiva cultural da esquerda, composta por católicos, movimentos sociais de base e militantes de grupos clandestinos, defendiam a noção de cultura popular operária e comunitária nas periferias das grandes cidades. Um dos elementos fundamentais para a propaganda de projetos e ideias da resistência foram os jornais e publicações criados por movimentos, como o Jornal Maria Quitéria, jornais e publicações criados por instituições religiosas, como a Igreja Católica, que redirecionou o seu jornal O São Paulo, por organizações de esquerda que atuavam na clandestinidade, como a Ala Vermelha, a Democracia Socialista, o Movimento de Emancipação Popular, a Organização Socialista Internacionalista e o Partido Comunista do Brasil, bem como as publicações de sindicatos e entidades estudantis, cujas diretorias haviam sido conquistadas pelas oposições, entre outros. E algumas dessas publicações, dessa imprensa de resistência, eram de circulação nacional, como Opinião, Movimento, Companheiro, enquanto outras publicações eram voltadas para uma região específica, um município ou um bairro, como o ABCD Jornal, o Repórter de Guarulhos e o Jornal da Vila, em São Paulo. Essas publicações se multiplicaram do norte ao sul do país, sobretudo a partir de meados dos anos 70. E, por fim, a solidariedade aos perseguidos e punidos políticos também deve ser considerada uma parte indissociável da resistência. Por volta de 73 e 74, muitos grupos de solidariedade, especialmente aqueles formados por mulheres e familiares de presos e perseguidos, passaram a levantar a bandeira da anistia, dando início a essa campanha que se fortaleceria por todo o país. Também no exterior, desde o primeiro momento, foram realizadas manifestações de solidariedade por movimentos e partidos socialistas de diversos matizes, por sindicatos de trabalhadores, por entidades de defesa dos direitos humanos e por exilados brasileiros. Apesar das limitações de condições de vida e de exercício profissional, os exilados tiveram uma forte atuação de denúncia das perseguições políticas, prisões, desaparecimentos, torturas e assassinatos cometidos pela ditadura militar. Você pode passar, por favor? E aqui tem algumas imagens que ilustram essas manifestações de resistência. Então, como eu falei, as greves, né? E essa é uma histórica greve lá em Osasco, com esses profissionais, esses trabalhadores ocupando a fábrica por alguns dias. E, enfim, acabou que todos foram presos, mas o movimento em si foi bastante forte. A gente tem aqui também uma outra estratégia de resistência, como eu falei, principalmente encabeçada pelas organizações de luta armada, foi a troca de presos políticos por essas figuras públicas bastante
importantes do ponto de vista internacional. Então, aqui é uma foto bastante famosa mesmo dos presos políticos que foram trocados pelo embaixador americano Charles Elbrick em setembro de 69. E, como eu comentei, todos eles foram banidos do país. Também, quando a gente fala de resistência, nós temos que falar desses movimentos religiosos que também marcaram bastante a sociedade, do ponto de vista da denúncia e de unir diferentes tipos de grupos por conta dessas arbitrariedades. Então, eu mencionei a missa por conta do assassinato do Alexandre Vanucci Leme, em 73, e essa também é uma foto bastante conhecida do culto ecumênico em memória do Vladimir Herzog, em outubro de 75. E foi um momento bastante importante porque reuniu realmente diferentes religiosos nesse momento ecumênico de denúncia. As publicações também tiveram um papel bastante importante para disseminar as ideias de oposição ao regime. E aqui eu destaco o jornal Maria Quitéria, que foi um jornal do movimento feminino pela anistia. Que Maria Quitéria foi uma figura também da história do Brasil, lutadora, né? E realmente o movimento pela anistia foi bastante encabeçado pelas mulheres, pelas mulheres familiares de presos e perseguidos, né? E o jornal O Movimento também foi bastante conhecido, e esses jornais, essas publicações não tinham uma tiragem muito ampla. Saíam alguns números, uma pouca tiragem, a censura já observava qual era o tom dessas publicações e já tirava de circulação, mas elas tiveram um papel bastante importante. E também é importante falar da campanha da anistia, e aqui tem esses dois cartazes bastante emblemáticos, né? Esse aqui da esquerda, que diz saia da sombra, diga conosco, né? Quer dizer, vamos unir as nossas vozes para, enfim, batalhar pela liberdade, pela anistia desses perseguidos políticos, né? E, como eu falei, realmente foi um movimento bastante encabeçado pelas mulheres, então está aqui, né, Movimento Feminino pela Anistia no Brasil. E esse cartaz também de 78, aqui à direita, que